pra te agradar eu vou, por amor a ti eu vou. Essa paz a todos que tá aí, já começando Antônia, paz, beijo também no coração, filha Dani, certo? Convido você a compartilhar essa live, fazer lá um convite, enviar para as outras pessoas. Paz, Ivanilza. Eu quero começar com um louvor, tá bom? E logo eu vou parar, não vou tomar muito seu tempo, só vou entregar o que o Senhor trouxe nessa manhã no meu coração, tá bom? Aguardando outras pessoas chegarem aí também. Contigo eu sei que posso ir além. Contigo eu não temo a ninguém. Contigo eu solto uma muralha. Contigo eu venço uma batalha. Contigo eu sei que venço o inimigo. Tempo eu sei que encontro solução. Também podes me dar a direção. Em ti eu sei que estou seguro, pois já estás no meu futuro. E tu sabes bem o que fazer. Mas se acaso teu silêncio me alcançar e resolveres te calar para minha fé, te adorarei independente do que for, pois tu és Deus, tu és Senhor e fazes o que te apraz. Eu te adorarei no mar, no vento ou temporal. Te adorarei na tempestade ou na bonança. Na prova, no fogo, no vale, no monte, em meio ao deserto ou perto da fonte, eu só posso mesmo te adorar. Te adorarei. Independente do que for, te adorarei. Te adorarei. Te adorarei. Independente do que for, te adorarei. Grande, justo, lindo, santo, forte, torre, rocha, fibra, manda, pode, cura, livra, salva, usa, ressuscita. Ele tem, ele é, ele faz, ele sabe. Que eu só sei dizer que independente do que for, te adorarei. Posso nem dizer o que a Bruninha gosta desse hino, né? Melhor ainda. Eu te adorarei no mar, no vento ou temporal. Te adorarei na tempestade ou na bonança. Na prova, no fogo, no vale, no monte, em meio ao deserto ou perto da fonte, eu só posso mesmo
é te adorar. Grande, justo, lindo, santo, forte, torre, rocha, vida, manda, pode, cura, livra, salva, usa, ressuscita. Ele tem, ele faz, ele sabe que eu só sei dizer que independente do que for, te adorarei. Te adorarei. Te adorarei, independente do que for, te adorarei, te adorarei, te adorarei, independente do que for, te adorarei. Amém? Beijo. Obrigada, Bruninha. Te amo. Te Tchau. amo, meu amor. Paz. Todos que estão entrando aí, que bom. Toda chique está conosco, né? Estudo. Você está dizendo aí que sua pastora tá linda, né? Com as madeixas muito bonitas. Assim, vai procurar lá, ó, toda chique, ali na Rua do Príncipe, do ladinho da Faculdade de Direito, né? De ladinho vai ter uma galeria, logo a primeira, assim embaixo. Tremendo, né? Assim, pense, uma pessoa alegre e que faz muito bem. Adélia, paz, querida. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, controle ainda está na palma de suas mãos. Choro duro à noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro duro à noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide,
que o povo da oliveira me dá. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Parece que não está dando para fazer propaganda não, tá? Mas daí conosco agora, a Adélia, né? Está aí na tela, né? A loja dela. Se você quer se vestir bem, né? Top da galáxia. Todavia, vai lá, né? Chama ele em Amém. contato com a Adélia que você vai andar nos trilhos. Porque crente anda bonito, viu? Amém, é Ela verdade. vem pela manhã. Eu Eu creio, creio, eu eu creio. creio. Ainda que a Ainda que a figueira não figueira não floresça, floresça, que não haja fruto é da tudo vide, que o produto é da tudo da oliveira oliveira minta, minta. todavia eu me Todavia, alegrarei. todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Não é tapete, vai cantando, Adélia. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Olha. Videira não floresça, que não... E o produto da oliveira minta, Independente dos tudo vê. momentos, né? Independente do que você vive, independente do que você tem, independente do que você espera, né? Deus que deseja, chama você para adorar, para buscar, né? Para crer que ainda que não tenha nada, Ele faz um milagre. Ele traz à Amém, é existência, verdade. Ele chama à existência todas as coisas. Aleluia. Todavia me alegrarei. Ainda que a Que a figueira não figueira não floresça, que floresça, não que haja não fruto haja na fruto na vide, que o vide, produto que da o produto oliveira da oliveira minta, minta, todavia me todavia me alegrarei, alegrarei. todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia. Que nós possamos ter esse coração de se alegrar, de adorar e todo o tempo ao Senhor, que, né, faz e tem cuidado de cada um de nós. Obrigada, Adélia, né? Mais uma vez, nem toque chique, né, assim, nem estudo, né, nem toque chique, nem a Adélia me pediram nada, tá certo? É só que agora eu me lembrei desse louvor e aí ela, né, tem aí a loja dela, tá certo? Pode ir, né? Toda chique. E aí você, né, que Eu, deseja andar bem, bem chique mesmo, né, assim, todo tempo, todavia, você tem que andar bem, você procura aí a dele, tá certo? Tá ok? eu que Obrigada, Bela. agradeço a Deus abençoe. oportunidade, Deus abençoe aí, que Deus continue lhe abençoando. Eu disse, meu Deus do céu, eu estava no armazém de construção. Mas a gente vai escutar a palavra de Deus, a gente não pode, não importa o lugar, a gente quer receber, adorar Ele, e eu que agradeço nessa manhã o privilégio. Deus abençoe Amém. cada um aí, vou ficar aqui ligadinha, escutando. Amém. Amém. Beijo. Obrigada, Bela. Deus, tchau. Queria que você abrisse aí a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 5, do versículo 17 ao versículo 26. Nessa manhã eu acordei, né, o Espírito Santo de Deus me acordou, e eu estava, confesso a você, com o meu coração meio apreensivo, meu coração meio, né,
questionador, né, de algumas coisas, de alguma situação. E eu me sentei na minha sala e fui assistir o programa que eu gosto muito, né, no Canal 14, que é da Assembleia de Deus, a mulher e seus desafios. E confesso que quando eu me sentei, a irmã Judite, que estava ministrando, já tinha terminado a ministração. Confesso a você que eu não estou copiando mensagem de ninguém, tá certo? Mas eu não sei qual foi a ministração dela, mas eu sei que ela citou essa passagem e logo após colocou uma música, né? Entoou uma música e que é baseado nesse texto. E na hora Deus começou a falar no meu coração. Antes mesmo de a gente ler esse versículo, eu queria que você abrisse a sua Bíblia ainda em Hebreus, que desde que a gente estava fazendo a leitura da palavra do Senhor, e o Senhor falou muito forte ao meu coração com esse texto de Hebreus, capítulo 5, e o versículo 10. E aí eu quero começar com esse versículo antes dessa passagem, para que você possa entender, tá certo? E receber da parte de Deus nessa manhã, tá bom? Hebreus, capítulo 6, e o versículo 10. Deus não é injusto, ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstra por ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Queria que você gravasse aí, você que está anotando, você que tem o costume de anotar as ministrações. Eu queria que você anotasse aí, Deus não é injusto, Deus, ele não esquece do esforço, do trabalho, tá certo? Seu, que você tem demonstrado, né, para com alguém, para com ele. Segura essa palavra, anota aí, que você vai ver que tem muito a ver com esse texto que a gente vai ler e a gente lê, tá certo? Lucas, capítulo 5, versículo 17 ao 26. Certo dia, quando ele ensinava, estava sentado ali fariseus, mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Coloque aí, diante de Jesus, tá certo? Vai segurando aí a palavra, tá bom? Não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, subiram ao terraço e o abaixaram em sua maca, através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente, ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estava deitado e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, cheios de temor, diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Declare agora, tá certo? Você que está aí, digita também, tá certo? Porque
é um culto interativo, tá certo? Essa palavra é para você. Declare aí, hoje acontecerá coisas extraordinárias em minha vida. Porque esse Deus não muda. Precisa você entender que quando eu iniciei lendo o livro de Hebreus e dizendo Deus não é injusto, para não ver, para não se compadecer, para não observar, para não responder, o esforço, a dedicação, né? Deus leva em conta, sim, o trabalho, o esforço. Esses homens, onde Jesus estava, havia, eu acho que o pessoal não entendeu. O Deise começou a entender. Obrigado, Dani também. Obrigada, Dani. Né? Você precisa entender, né, assim, que onde Jesus está, onde Jesus chega, né, assim, as pessoas são atraídas por Jesus. E não foi diferente naquele lugar onde Jesus estava, onde aconteceu este acontecimento. A Bíblia vai dizer que Jesus estava naquela casa e, querido, tinha fariseus, né, de todas as partes, Galileia, Judéia, de Jerusalém, mas só que havia uma diferença assim. O poder não estava nele, nos homens, estava em Deus, que tem poder, autoridade para todas as coisas, inclusive para perdoar pecado. E quando Jesus estava lá, a casa estava lotada, né? E aqueles homens queriam levar Jesus, ou queriam levar o paralítico a Jesus, colocar diante de Jesus aquele homem para ser curado, porque a Bíblia diz que muitas pessoas levavam os seus enfermos, levavam, né, pessoas para que Jesus curasse. Muitas pessoas iam atrás de Jesus, sim, para ouvir mais de Deus, receber de Deus. Jesus vendo o que, querido? O esforço dos seus amigos, o esforço daquele homem, porque nós precisamos entender algo. Observe que os amigos ajudaram a levar. Deus levanta pessoas, Deus levanta a minha vida, sabe? Para te conduzir à presença de Deus, para te aproximar mais de Deus, para ter comunhão mais com Deus. Deus vai usar, ele continua ainda usando os amigos, já que você não consegue por si só. Muitas vezes Deus vai levantar, sim, essas pessoas para te ajudar, para te levar para perto de Deus. Certo? Todo mundo está entendendo aí o que Deus está falando. Aqueles amigos que estavam, Deus viu o esforço daqueles amigos, como Deus também viu a fé daquele homem. Abra aí, por favor, mais uma vez que você vai comer palavra hoje, tá certo? Abra aí a Bíblia no livro de João, capítulo 5, e vai dizer o seguinte: a cura junto ao tanque de Betesda. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitar as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estava ali era paralítico, fazia 38 anos, quando o viu deitado. Mais uma vez, tá certo? Jesus vendo o esforço daqueles amigos daquele homem.
Deus está atento, Deus está vendo sim. Você precisa ver, reconhecer isso, tá bom? Deus não está desapercebido que ele não está vendo a tua vida. Se está, né, como está, ele está vendo, tá bom? Vendo, quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Claro que você deve dizer, ai, pastora, já estou acostumada. Inclusive, a senhora também já falou isso, né? Assim, os pregadores, né? Pastores, né? Irmãos, qualquer pessoa que vá ministrar a palavra, um dos tópicos, a gente sempre pergunta por que, no natural, a gente não entenderia essa pergunta de Jesus. Quer ser curado? Como assim? Eu estou aqui paralítico. O Senhor está perguntando se eu quero ser curado. É óbvio que eu quero ser curado. Alguns mal criados, alguns desrespeitosos, né? Talvez diria, o Senhor não está vendo que eu sou paralítico e é óbvio que eu quero ser curado. Que pergunta é essa, Jesus? Que pergunta é essa? Na verdade, esse paralítico podia dizer, que pergunta é essa, homem? Porque até então ele não sabia quem estava falando com ele. Jesus, que tinha todo o poder e autoridade de fazer todas essas coisas. Então ele poderia dizer, que pergunta, homem? Por quê? Tu vai me ajudar? Porque a resposta desse homem ao Senhor Jesus não foi quem o levaria, quem faria, que ele não tinha esses amigos desse outro paralítico. A Bíblia diz, disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Observe dois detalhes que muitas vezes, como eu digo, né, como eu ministrei também, outros ministram, né, assim, que pergunta do Senhor, quer ser curado? Mas observe que o Deus que conhece todas as coisas, Deus conhece também o esforço. Observe que ele diz, quando eu estou tentando entrar, chega alguém antes de mim. Observe que 38 anos, toda vez que as águas eram agitadas, aquele homem, ele tentava entrar. Ele não ficava à espera de um milagre, um favor de alguém, porque há 38 anos, talvez no princípio, ele podia até esperar de um amigo, de um familiar, porque será que ele não tinha familiar? Mas, às vezes, alguém tem tempo para todo mundo, menos para você que está precisando no momento. E aí, ele diz, sempre que as águas são agitadas, enquanto eu estou tentando ir. Ou seja, querido, existia um esforço. Por isso que Jesus vai a ele. Porque abra aí a sua Bíblia, mais uma vez, no livro de Hebreus. Vamos lá. No livro de Hebreus, capítulo 11, e o versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que buscam. Querido, você precisa entender que para você receber o milagre de Deus, para você se aproximar, né, de Deus, você precisa crer. Porque você pode até se aproximar, mas você não verá o milagre se você não crer, se você não confiar. Tem muitos crentes que se aproximam de Deus somente na leitura da palavra, no culto, no louvor, acompanha, né, a pastora ou qualquer outra pessoa. Mas a gente vê que está o corpo da pessoa, mas a mente, né, e o coração está tão distante, sabe? E por isso que a gente vê que nada acontece na vida dessas pessoas. Por quê? Porque há um princípio para que o milagre seja liberado
em nossas vidas. Observe que este homem, 38 anos, ele tentava, ele não desistia. Querida, às vezes a gente precisa, né, assim, porque eu sei que tem tanta gente aí já dizendo misericórdia, o sangue de Jesus tem poder, tem mesmo poder, querido, né, assim, eu não vou esperar 38 anos. Aqui, querido, o foco não é o tempo, 38 anos, é a confiança, a espera, porque aquele homem, ele sabia, porque ele responde para Deus. Ele diz, não tem quem me leve quando as águas são agitadas. Mas olha, Jesus, eu quero deixar claro, tá certo? A gente sabe porque é Jesus, né? Aí por isso que eu estou falando, Jesus, né? Jesus, eu não tenho ninguém, mas eu não fico aqui à espera da pastora orar por mim, de fulano, do pastor, da irmã orar, ler por mim. Não, Deus, eu tento. É que não chegou o tempo, que era tu mesmo que tinha que fazer o milagre. Não era, a minha dependência não estava em alguém me levar. Porque observe que estava lotado o local onde esses homens estavam com esse paralítico que Lucas relata, né? A casa estava lotada. Mas veja, alguém que não tem fé, porque eu já vi, né, pessoas que muitas vezes me pedem oração e muitas vezes até diz, pastora, não estou tocando na tua vida não, mas já está tocando, né? Mas aí, estou tocando na tua vida não, mas é porque é muitos anos. É uma pessoa difícil, é um coração endurecido, é isso, e começa a colocar, né? Às vezes, Deus até levanta alguém para te conduzir para Jesus, para encher de fé por meio da palavra de Deus, mas você não quer. Você vai olhar como aquele paralítico do tanque de Betesda. Não tem quem me leve. Tem sim, querido. Tem a palavra de Deus que te leva, te conduz, sabe, para o lugar do milagre. Porque a Bíblia diz que todos que se aproximam de Deus, se você se aproxima de Deus para pedir um milagre, você precisa crer, você precisa acreditar que Ele pode fazer. Que Ele tem poder de fazer. Não adianta só se aproximar e não acreditar, não crer que Ele pode fazer um milagre. Observe que esse paralítico aqui, que foi um detalhe que eu peguei o final, só ela dizendo esse versículo, né? E aí eu não sei que ministração, não sei de verdade. Na verdade, se ela ministrou nesse texto, não sei, tá bom? Deus conhece o meu coração e eu não sei realmente, né? Assim, mas quando eu só ouvi esse final, né? Assim, dessa palavra que ela disse, Deus viu o esforço dos amigos, mas também viu a fé desse paralítico, porque ele podia dizer assim aos seus amigos, vê só, eu agradeço, obrigado mesmo, né? Caso ele, né? Obrigado pelo esforço de vocês, mas vocês estão vendo que não dá. Acho que não é dessa vez que eu vou receber o milagre, não é dessa vez que eu vou, mas não, querido. Ele aproveitou a oportunidade, o esforço de alguém. Porque muitas vezes, querido, você precisa também entender que Deus muitas vezes está levantando alguém. E como é chato, sabe? A gente, né, por exemplo, nessa manhã eu tenho muita certeza que Deus está me usando para a vida de muitas pessoas que estão aí do outro lado. Como Ele falou comigo, Ele fala também por você. Às vezes, eu posso ser esse amigo que você, né, tá com tudo lotado, dia lotado, porque nunca tem tempo para Deus, tem tempo para outras coisas. Se a gente eu convidar agora, vamos todo mundo para o shopping, vamos todo mundo para, né, uma pousada, querido, a gente dá um jeito e vai. Mas para buscar a presença de Deus, a gente dá um monte de desculpas. E eu, sempre que ela fala, alegra muito meu coração, né? Eu falei lá, né, para a doida, disse, vou começar agora, né, uma live. E
Dani, né, quando entrou, ela colocou, né, assim, esperando, né, uma palavra da parte de Deus, né, porque ela tem reconhecido, né, que muitas vezes Deus vai usar a minha vida, usar a vida de outras pessoas para nos conduzir, né, à presença de Deus. Porque às vezes, querido, às vezes a gente não está com uma paralisia física no corpo, mas no espírito. Sabe que a gente não consegue avançar, que a gente não consegue ir na direção de Deus, a gente está paralisado. E paralisado é falta de movimento. Ou seja, eu não tenho a ação, né? Por exemplo, porque às vezes a gente acha que a palavra, né, paralítico, paralisar, vem justamente disso. Quantas vezes você já ouviu? Alguém teve uma paralisia facial. Anda normal, mas o seu rosto não se move. Alguém teve uma paralisia nas mãos, só uma mão não se move, né? Então, querida, a gente precisa entender da parte de Deus que existe também no mundo espiritual uma paralisia na vida de alguns crentes, que muitas vezes estão paralisados no problema, admirando a beleza que esse mundo dá, porque ele mostra beleza, só que passageira, né? E aí, o que a gente faz? Né? Deus conduz, mas é algo que antes ele me chateava, mas Deus tratou com a minha vida, glória a Jesus, que ele tratou com a minha vida ao ponto que agora eu já não sinto mais isso, né? Eu envio o convite e falo, se você não quer, por exemplo, hoje à tarde a gente está continuando, vai haver o culto, só um momento, tampa aí o ouvido, só para eu... que eu preciso só de ligar aqui a minha panela de pressão. Por favor, só um momentinho, só um momentinho. Me perdoe. A unção continua, tá certo? Então foi para não parar, para você ver que eu tenho ocupação tanto com você. Eu gosto desse Deus maravilhoso, né? Assim, que mostra, porque às vezes alguém tem uma admiração, acha, né? Ah, mas a pastora, né? Ela consegue, né? Assim, não está trabalhando, né? A gente trabalha, querido, né? E a gente precisa, né? A gente só precisa pedir a Deus para a gente, o Senhor nos ensinar a remir o nosso tempo, né? Então, o que a gente vê? Existem pessoas, sim, querido, que crentes, e eu não estou falando para pessoas do mundo, pessoas crentes, porque inclusive pessoas que entraram aí na minha live, né, agora, nesse momento, são amigos, servas do Deus Altíssimo, servos do Deus Altíssimo, né, assim, que muitas vezes precisa, sim, reconhecer e ouvir que muitas vezes Deus vai, sim, a você, né, assim, Deus está falando para você, né, assim, será que você está aguardando o seu milagre, tentando, como aquele paralítico há 38 anos, toda vez que o milagre vinha, toda vez que a presença era derramada, né, ele tentava, não importava se alguém vinha na frente, porque ele podia dizer, bom, eu já entendi que eu não sou doido, eu já entendi, não tenho ninguém para ir ao tanque, então eu nunca vou conseguir, né, assim, e eu vou desistir, eu vou para casa, eu não vou mais ficar aqui. A Bíblia diz, 38 anos ele estava tentando. Ele não ficou esperando nos outros, né? Porque ele entendeu e que a decepção de que não tinha ninguém que se importasse, que levasse ele ao tanque. Nessa outra passagem, você vai ver que esse paralítico tinha uns amigos.
Os amigos rochedo, né? Que, tipo, em meio a uma dificuldade, né? Assim, de a casa tá lotada, não tem, eles tiveram uma ideia pelo Espírito Santo de Deus, eles disseram, vamos colocar ele pelo teto, mas tu vai hoje ter um milagre. Mas observe que os dois também precisa, você não pode se escorar nos amigos que Deus vai levantar para te conduzir à presença de Jesus. Você também precisa se mover, você precisa sim, né, estar desejoso, você precisa sim crer que Deus é galardoador de quem o busca. Porque, querido, esse paralítico também podia dizer o seguinte: vou para casa. Obrigado, valeu. Como valeu? Quero agradecer, estou com o coração muito agradecido pelo esforço de vocês. Mas não dá. Tá vendo que não tem espaço? Tem, querido. Sempre tem espaço para você entrar para a presença de Deus. Eu lembro de uma certa vez, quando eu acometida, né, pela enfermidade na garganta, e eu me lembro que eu chorando muito, porque eu não estava entendendo, porque não era porque eu estava afastada, né? Eu estava simplesmente trabalhando muito para o Senhor, né? Dirigindo vigília, os cultos que era dirigente, superintendente da escola dominical, professora, olha, estava, né? Tipo, se a gente fosse analisar o currículo, nossa, que bênção. E eu lembro que uma prima de Alexandre me convidou para ir a um culto, e eu já falei isso para vocês, quem já ouviu meu testemunho, né? Me chamou para ir para um culto de missões que tinha ali na João de Barros, que era a Assembleia de Deus de Betésia, né? E eu fui. Quando cheguei lá, estava lotado, né? Não tinha espaço. E alguém, não sei como, né, assim, cedeu a cadeira, eu fiquei assim na ponta, no meio, né, assim, eu fiquei não, junto da ponta, né, tipo 3 cadeiras depois, só que estava lotado. E daí o pastor Armando Filho, cantor e pastor Armando Filho, começou a louvar: antes que eu viesse a existir, traçaste um plano lindo para mim, quiseste me usar para o teu louvor, Senhor. Tanta coisa linda contemplar, e em teu nome gente a libertar, quiseste me usar para o teu louvor, Senhor. Hoje vim dizer o que está em mim, por todo lado a luta neste prosseguir. Uma voz me diz que devo parar, mas outra voz maior me faz assim cantar: soberano és tu, Senhor, soberano és tu, Senhor, soberano, soberano és tu, Senhor. Quer no bom viver ou na provação, soberano és tu, Senhor. E naquele momento ele estava louvando. E ele, que Deus te vê, pode estar no meio da multidão. Deus te vê. Aquele pastor, ele começa a andar e ele chega onde estava a fileira, né? Onde eu estava na terceira. E ele falou: para você, filha, o Senhor diz, ao entrar em tua casa, continua a dizer que o Senhor é soberano. Porque quer no bom viver, ou seja, na alegria, na bonança, ele é soberano. Quer na provação, ele é soberano. E ele é o Deus de cura. Porque antes que você, filha, viesse a existir, Deus
tinha traçado um plano tão lindo para você, né? Para usar para o louvor da glória dele. E eu comecei a chorar compulsivamente, né? Assim, que ele não sabia de nada, tinha uma multidão ali. E ele falou: para que tu saibas que o Senhor está falando contigo nesta noite, né? Deixa eu te contar uma coisa. Eu canto, né? Que ele é cantor e pastor. E ele teve uma enfermidade onde eu tive também, na garganta, nas cordas vocais. E daí ele passou 6 meses que ele não podia cantar. Não podia cantar com o som da voz, né? Só no coração. E daí ele estava na rede e ele chorando muito, muito. Ele disse: Senhor, eu tenho convicção do meu chamado. E por que isso? Por quê? Não posso ministrar, não posso cantar. E o Senhor disse: anota aí, filho, esse louvor. E ele começou a escrever esse louvor, né? Se você quiser, com curiosidade, para ver se a pastora está falando certo, né? Você vai lá, procura, né? Como foi a história desse hino, né? E ele falando, e ele parado no microfone, olhando para mim, e ele começa a contar esse testemunho. E ele disse: Deus, ele é soberano em todas as coisas. Ele não só é soberano quando tudo vai bem, quando a gente canta, quando a gente prega. Ele não sabia, querido. Quando você canta, quando você prega, ele é soberano nessa dor, nesse silêncio, nesse diagnóstico que o médico falou, né, assim, mas o Senhor é soberano, porque antes que você, filha, né, nascesse, ele já tinha traçado um plano tão lindo para a tua vida e levantou você para usar para o louvor da glória dele. Portanto, canta, filha, canta agora com toda a tua alma. Se tu não está conseguindo louvar com o som da tua voz, canta agora com o teu coração. Soberano é o Senhor. E todo mundo que sabe como eu sou chorona, é assim, eu já estava chorando, né? Assim, eu lembro que Deus, naquele momento, a minha voz ficou límpida, né? Limpa, né? E eu comecei a declarar, comecei a falar em línguas, e o Espírito de Deus começou a encher a minha vida, e eu vim, né, para casa, e quando eu cheguei em casa, né, eu continuei e fiz como o Senhor havia usado o seu servo. Eu entrei e comecei a declarar: tu és soberano, quer no bom viver ou na provação, o Senhor é soberano. O Senhor traçou um plano para minha vida e enfermidade não vai deter a minha voz, não vai me calar, Pai, porque você disse que eu ia abrir a boca e pessoas iam, através da minha voz, iam chegar ao Senhor. Por isso, Deus, eu sei que você é soberano. Querido, quem se aproxima do Senhor precisa crer que Ele é galardoador do que eu busca. Querido, esse paralítico, o do tanque de Betesda, 38 anos, mas ele ia todas as vezes. Ele se esforçava para ir. Ele não esmorecia porque não tinha quem levasse. Talvez você esteja dizendo aí: ah, pai, mas é porque agora está na pandemia, os cultos foram mudados no templo, igreja-templo, né? Assim, está difícil de ir, não está dando horário, tem limitação, a gente tem que se inscrever. Começa a botar um monte de desculpa para ir à casa do Senhor, para buscar a presença do Senhor. Ah, Senhor, eu trabalho de 7 da manhã, não sei quantas horas que para mentir para Deus, né, assim, ultrapassa até a lei trabalhista, né? Que não tem tempo nem de você ir no banheiro, nem de fazer nada. Eu lembro de uma campanha que uma pessoa dizia que não podia nem dar o ok, porque trabalhava de segurança e não podia dar o ok. Eu disse: isso é mentira de Satanás. Porque, querido, até pela lei trabalhista você pode se ausentar para ter o lanche, para ir no banheiro, para beber água. Você não pode ultrapassar. Mas sabe que quando a gente não quer, como quem é mais antigo,
comercial da Casa Lux Ótica, né? Quando a gente não quer qualquer desculpa, serve, né? Quando a gente não quer usar óculos, a gente inventa qualquer desculpa. Quando a gente não quer ter comunhão, intimidade com Deus, a gente inventa um monte de desculpa, trabalho, filhos, nananã, um monte de coisas. Quem me conhece há muito mais tempo, né, sabe, com barriga, sem barriga, né, com filho pequeno, sem filho pequeno, que agora já estão grandes, né, assim, sempre eu busquei ao Senhor. Meus filhos sempre foram bênção na minha vida. Eu sempre entendi que tudo que Deus me deu era bênção. Eu não colocava desculpa, por isso que muitas vezes, quando eu não queria ir para o ciclo de oração, eu dizia, Deus, eu não posso mentir para o Senhor, porque o Senhor conhece a mente e o meu coração. Estou com preguiça de subir hoje nesse sol quente. Aí o Senhor falava ao meu coração, tá certo, filha, eu entendo, mas eu quero te dizer que eu tenho uma palavra para você. E na mesma hora eu me arrumava, ia. Quando chegava lá, Deus usava tremendamente, né, os seus servos para trazer essa palavra ao meu coração. Observe que aquele paralítico aqui que a gente fala, né, que a gente está falando aqui de Lucas, né, assim, veja que ele não disse não, porque tem gente, querida, que Deus está usando a minha vida ou a tua vida, né, assim, para, olha, vai ter culto, vamos adorar o Senhor, vamos ler, vamos buscar. Aí você, mas é porque o meu dia está cheio. Não dá, não tem, dá. Tem pelo telhado, tem pelo Instagram, sabe? Tem pelo telefone, tem sim tempo de você buscar ao Senhor, porque Deus deseja tirar você dessa paralisia espiritual e fazer você viver o milagre de Deus. A Bíblia diz que, versículo 26, e eu encerro, todos ficaram atônitos, glorificavam a Deus, cheios de temor, dizia, hoje vimos coisas extraordinárias. Se você tem crido nessa palavra que hoje foi ministrada, não porque sou eu, porque Deus usou a minha vida, mas se você crê no poder dessa palavra, hoje você vai ver coisas extraordinárias acontecendo na tua vida. Amém. Que Deus muito, 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 muito abençoe a sua vida. Pai querido, eu quero te louvar e te agradecer pela tua palavra, pelo teu ensinar em nossas vidas. Obrigado por esse momento em que entramos na tua presença, cultuamos ao Senhor, né? Meditamos na tua palavra, Pai. Obrigado. Obrigado pela vida de cada uma pessoa que entrou nesta live, que recebeu da tua palavra. Pai, nos faz viver o milagre extraordinário do Senhor, porque o Senhor continua fazendo. Mesmo que o nosso dia possa estar cheio de coisas para fazer, para realizar, mas Deus, que não é injusto, para ver o nosso esforço, para ver, ó Deus, o nosso desejo, para ver a nossa fé de se aproximar de Ti, crendo que o Senhor pode fazer um milagre, ó Deus, é galardoador de quem te busca. Eu sei que há uma recompensa para todos nós que estamos buscando nesse momento a tua presença. No nome santo e precioso de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus muito abençoe a vida de cada um de vocês, né? Que vocês possam ter recebido da parte de Deus, né? Assim, eu acho que Bruninha deve me dizer, mas eu acho que fica um tempinho lá, né? No story, então você que não pegou o início, né, assim, vai lá e acompanha, recebe essa palavra, tá certo? Que Deus muito abençoe a vida de cada um. Logo mais às 15 horas, né, de 15 às 16, estamos novamente, só que não agora no meu privado, mas no Unidas no Senhor, né, assim,
com o culto, mais uma vez, buscando a presença de Deus. Tem poder de Deus, né? Hoje, nossa irmã Deise dirigindo, Camilinha, né? Trazendo a ministração, poder de Deus, viu? Né? Assim, que você possa receber da parte do Senhor o que Ele tem preparado para este dia na sua vida, porque Ele deseja fazer coisas extraordinárias no teu viver. Muito obrigado. Beijo no coração. Fiquem na paz. Até às 15 horas.